pessoal, nós vamos falar sobre esses termos muito solicitados nas provas, que é o termo quilo, mega, giga e tera. 3 termos importantíssimos. Primeira coisa que eu preciso dizer para você sobre esses 4 termos aqui, né? Quilo, mega, giga e tera. Primeira coisa, quilo a princípio significa 1000. 1000. Por exemplo, se eu dissesse assim, 1 quilograma são 1000 gramas. 1 kilowatt são 1000 watts. E assim por diante, né? Mas se eu disser 1 kilobyte, de forma precisa, 1 kilobyte não é 1000 bytes. 1 kilobyte é representado aí por 2 no expoente 10, que significa, de forma mais precisa, 1024 bytes. Assim como se eu dissesse 1 kilobit significa 1024 bits. Então percebe que quando a gente diz 1 quilograma, é 1000 gramas, 1 kilowatt é 1000 watts, mas 1 kilobyte é 1024 bytes, não é precisamente 1000. Aproximadamente eu poderia dizer 1 kilobyte é aproximadamente 1000 bytes, de forma precisa 1024 bytes. Tem outras medidas importantes que a gente deve lembrar para a prova também. Por exemplo, 1 megabyte. 1 megabyte é aproximadamente 1 milhão de bytes, porque mega significa milhões. Mas de forma precisa ele é representado por 2 no expoente 10, 2 no expoente 20, o que significa que 1 megabyte é precisamente 1.048.576 bytes. Quer dizer, 1 megabyte é aproximadamente 1 milhão de bytes, mas de forma precisa é 1.048.576 bytes. E continuando aqui o nosso estudo, pessoal, se eu disser 1 gigabyte, 1 gigabyte eu diria então aproximadamente 1 bilhão de bytes. 1 gigabyte, aproximadamente 1 bilhão de bytes, mas de forma precisa, representado por 2 no expoente 30, então 1 gigabyte precisamente é 1 bilhão 73 milhões 741.824 bytes, certo? E temos também o tera. Quando a gente fala sobre o tera, a gente diz assim, 1 terabyte, professor, é o quê? É aproximadamente 1 trilhão de bytes. Aproximadamente 1 trilhão de bytes. Mas como ele é de forma precisa, representado por 2 no expoente 40, 1 terabyte é precisamente 1 trilhão 99 bilhões 511 milhões 627.776 bytes. Bem, se a gente sabe agora, pessoal, essas principais medidas aqui que eu acabei de mencionar para vocês, a gente acabou de mensurar elas, agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Se a gente fosse imaginar simplesmente assim, 1 kilobyte, a gente diria, é 1024 bytes, certo? Aproximadamente 1000 bytes, forma precisa 1024 bytes. Mas se eu disser 1 megabyte, eu também posso conceber que 1 megabyte é 1024 kilobytes. E olha só que progressão interessante, ó, 1 gigabyte é 1024 megabytes. E finalmente 1 terabyte é 1024 gigabytes. Olha que interessante então, 1 kilobyte é 1024 bytes. Aí se eu pegar 1 megabyte é 1024 kilobytes, e 1 gigabyte é 1024 megabytes, e 1 terabyte é 1024 gigabytes. Isso também é uma relação importante para a gente lembrar aí em relação às questões de prova, que a gente daqui um pouquinho já vai ver isso aplicado de fato nas questões de provas de concurso, certo? Perfeito. Evolui comigo aqui mais. Vamos imaginar que eu tenho uma questão e eu tenho que responder essa questão, mas eu percebi que os valores indicados nessa questão são valores bem diferentes uns dos outros. Aí eu vou dizer que a gente pode usar de uma forma mais simplista por aproximação. O que eu quero dizer por aproximação? Por exemplo, alguém diz assim, 1 kilobyte, que a gente sabe que é precisamente 1024 bytes. A gente diz assim, 1 kilobyte é aproximadamente 1000 bytes. Isso serve para resolver muitas questões de prova, valor aproximado. Por exemplo, 10 gigabytes. 10 gigabytes é aproximadamente 10 bilhões de bytes. 2 terabytes, aproximadamente 2 trilhões de bytes. 50 megabytes, aproximadamente 50 milhões de bytes. Então, saber que quilo, mega, giga e tera é aproximadamente quilo mil, mega milhões, giga bilhões e tera trilhões é uma primeira tentativa que a gente deve usar para resolver as questões de prova. Na maioria das questões de prova,
sabendo o valor aproximado, quilo mil, mega milhões, giga bilhões e tera trilhões, a gente já resolve a maior parte das questões, com o valor aproximado, certo? Bem, vamos ver isso na prática aqui. Imagina eu pegar esse pendrive e eu quero mensurar quanto ele tem de capacidade de armazenamento. Se eu observar ali, aquele pendrive, vou ampliar para vocês aqui, indica 16 GB. O B maiúsculo é byte e o G é giga. Como eu sei que aproximadamente giga é bilhões, então posso dizer, olha, esse pendrive de 16 gigabytes tem aproximadamente uma capacidade de 16 bilhões de bytes, porque eu vou ler o giga com seu valor aproximado. Então 16 giga, 16 bilhões de bytes, aproximadamente. Isso é um teste interessante que a gente deve fazer. A princípio, tentar mensurar pelo valor aproximado e ver se a gente já consegue dar a resposta da questão, tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui. Aqui eu tenho um arquivo ali, ó, curso questões 2.doc, um arquivo do Word. E aí ele diz ali 27 kilobytes. Bem, quilo é aproximadamente 1000. Então eu posso dizer que esse arquivo tem aproximadamente 27 mil bytes. Porque quando eu penso em quilo, eu penso aproximadamente em 1000. Mega milhões, giga bilhões, tera trilhões, mas quilo, aproximadamente 1000. Esse outro arquivo aqui, 31 kilobytes, aproximadamente 31 mil bytes. Vamos pensar em quilo no seu valor aproximado, que é por 1000. Vamos a um outro exemplo aqui, uma velocidade de acesso à internet. Lembrando que aqui o B está minúsculo e nesse caso é bit, porque quando o B está maiúsculo é byte, né? Mas vamos pensar, 10 Mbps, é 10 megabits por segundo. Esse mega lembra o quê? Lembra quilo, mil, mega milhões, giga bilhões, tera trilhões. Então eu vou ler esse mega como milhões, ó. 10 milhões de bits por segundo aproximadamente. 10 milhões de bits por segundo aproximadamente. Naquela historinha que a gente acabou de comentar, que a gente pode pensar por aproximação. Então, repetindo, quilo é 1000, mega milhões, giga bilhões e tera trilhões, pensando em valores aproximados, certo? Vamos fazer também um aprendizado aqui nessa aula sobre como converter giga em mega, ou ainda mega em giga, quilo em mega, tera em giga, e assim por diante. Como é que a gente pode fazer as conversões entre quilo, mega, giga e tera? Aqui eu estou pedindo um exemplo, como converter giga em mega. Vamos fazer isso na prática. Olha só, eu tenho uma tabelinha que eu montei para vocês aqui, e essa tabelinha tem byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Qual é a regra aqui para fazer essas conversões quando eu quero o valor preciso? A regra é a seguinte, ó, até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês, eu vou ficar pequenininho. A regra é a seguinte, vou ficar pequenininho aqui, ó. Cada vez que eu tiver que subir um degrau dessa escada de conversão, eu tenho que multiplicar o valor por 1024. Por exemplo, para converter terabytes em gigabytes, eu vou ter que multiplicar por 1024. Para converter gigabyte em megabyte, eu vou ter que multiplicar por 1024 e assim por diante. Ó. Se eu quero converter terabyte em megabyte, eu tenho que multiplicar uma vez por 1024 e mais uma vez por 1024. Porque cada vez que eu vou subir um degrau dessa escada de conversão, cada vez que eu subo, eu multiplico por 1024. E aí, cada vez que eu tiver que descer um degrau dessa escada de conversão, eu vou dividir por 1024. Por exemplo, converter gigabyte para terabyte. Eu estou descendo um degrau na escada de conversão. Então, se eu for descer, aí eu vou ter que dividir o valor por 1024. Isso quando eu quero descobrir o valor preciso. Atenção, quando é o valor preciso, sobe um degrau, multiplica por 1024, desce um degrau, divide por 1024, certo? Quando eu quero o valor preciso. Agora, se eu quiser um valor aproximado, que eu recomendo como primeira tentativa lá no dia da prova, cada vez que eu for subir um degrau dessa escada de conversão, cada vez que eu for subir, eu tenho que multiplicar por 1000. Isso para ter um valor aproximado. E cada vez que eu for descer um degrau dessa escada de conversão, aí eu vou dividir o valor por 1000. Então, para obter, repetindo, valor aproximado, sobe, multiplica por 1000, desce, divide por 1000. Como a maioria das vezes a gente vai precisar valor aproximado, vamos fazer um teste. Como obter o valor aproximado de 4,7 gigabytes em megabyte? Como é que a gente pode obter esse valor aproximado? Então vamos fazer o seguinte, eu quero transformar giga em mega, né? Então vou botar 4,7 na casa dos gigabytes. Como eu quero converter em mega, eu tenho que multiplicar por 1000.
Porque eu quero converter em megabytes. Olha lá, de giga para mega, eu estou subindo um degrau da escada de conversão. Como eu estou subindo um degrau, eu tenho que multiplicar por 1000. E 4,7 multiplicado por 1000 é 4.700. Isso significa dizer que 4,7 gigabytes representa aproximadamente 4.700 megabytes. Se eu quisesse isso em kilobytes, eu teria que subir mais um degrau da escada, multiplicar de novo por 1000, e aí eu teria que 4,7 GB equivale a 4.700.000 kilobytes. E assim por diante. Quer dizer, cada vez que sobe, multiplica por 1000, cada vez que desce, divide por 1000. Isso se eu quiser valor aproximado. Se fosse valor preciso, eu teria que multiplicar ou dividir por 1024, certo? Bem, pessoal, visto isso, agora eu quero resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto com vocês. Vem comigo aqui para a leitura da primeira questão que diz assim, ó, 1 gigabyte corresponde genericamente a... O que significa dizer genericamente? Genericamente é aproximadamente. E como ele está pedindo gigabyte, porque o B está maiúsculo, tem que saber que esse B aqui é byte. Se tivesse minúsculo era bit. Então já sei que é gigabyte. Bem, 1 gigabyte, então vamos lá. Quilo é 1000, mega milhões, giga é bilhões e tera é trilhões. Então giga é bilhões, eu tenho que achar uma resposta que diga 1 bilhão de bytes. Onde é que eu tenho 1 bilhão de bytes? Aqui na alternativa da letra E de Equador, ó. Porque aqui disse 1000 bytes, errado, isso é genericamente 1 kilobyte, é 1000 bytes. Aqui disse 1 milhão de bits. Não, esse B tá maiúsculo, então não é em bit que ele quer em byte. A letra C, 1 milhão de bytes. Não, 1 milhão de bytes é mega. Mega que é milhões. Aqui disse 1 bilhão de bits. Não, ele pediu em byte, o B tá maiúsculo. E aqui 1 bilhão de bytes. Tá certo, letra E de Equador então é a resposta, porque genericamente, isto é, aproximadamente, 1 gigabyte corresponde a aproximadamente 1 bilhão de bytes, como a questão pediu. Então aqui ficamos com E de Equador como gabarito e a resposta dessa questão. Vamos fazer uma outra questão, pessoal, também sobre esse assunto mega interessante, giga interessante, tera interessante. Vamos lá. A próxima questão diz assim: o computador que possui maior capacidade de armazenamento de dados é o que tem um disco rígido de... Bem, então vamos lá. Esse aqui, ó, letra A, 2 terabytes, é 2 trilhões de bytes. A letra B, 512 GB, 512 bilhões. Por enquanto ganha o tera, porque o tera é 2 trilhões. Aqui é 512 bilhões. O 1 kilobyte, aqui é só 1000 bytes aproximadamente, perde também para o 2 tera, por enquanto quem está ganhando é o 2 terabytes. 1024 megabytes. 1024 megabytes é 1024 milhões de bytes, o que dá aproximadamente 1 gigabyte, 1 bilhão de bytes. E o 2 tera é 2 trilhões de bytes, está ganhando a letra A ainda. A letra E disse 256B, que é 256 bytes, mas isso é pouquíssimo, 256 bytes é quase nada, né? Então quem ganhou é a letra A, que é 2 terabytes, aí sim, o computador que possui, então, dentre esses apresentados, maior capacidade de armazenamento de dados é o que tem um disco rígido de 2 terabytes, quer dizer, de 2 trilhões de bytes aproximadamente. Letra A de América, a resposta correta. Vamos continuar, que tem mais questãozinha interessante aí para a gente resolver. Acompanha comigo. Próxima questão diz: um pendrive, observa ali, com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes, possui 1 bilhão de bytes livres. Lembrando que giga é bilhão, então é como se ele dissesse assim, ó, eu tenho um pendrive com capacidade de 4 bilhões de bytes e ele está com 1 bilhão de bytes livre, quer dizer, está com 1 gigabyte livre. Ele tem 4 GB, ele está com 1 gigabyte livre. Em um computador com o Microsoft Windows 7 instalado, caberá nesse pendrive um arquivo de vídeo de... Então, se ele só tem 1 bilhão de bytes livre, vamos ver. Será que dá para botar o da letra A que diz 800 megabytes? Dá para colocar dentro de 1 bilhão de bytes 800 mega é milhões. Então 800 milhões de bytes? Dá. Então a resposta já é a letra A, porque eu consigo colocar 800 mega, isto é, 800 milhões de bytes, dentro de um espaço de 1 giga, isto é, 1 bilhão de bytes livres, que era o que ele tinha. Por que não a letra B? Porque a letra B disse 8.000 mega. 8.000 mega é 8.000 milhões de bytes. 8.000 milhões de bytes é 8 bilhões de bytes. 8 bilhões de bytes não cabe em 1 bilhão de bytes. Não serve a letra B.
A letra C disse 3 GB. 3 GB é 3 bilhões de bytes. E ele tinha 1 bilhão de bytes de espaço livre, não serve a letra C. 2 GB é 2 bilhões de bytes, e ele só tem 1 bilhão de bytes de espaço livre, não serve a letra D. E a letra E botou 50 mil mega. 50 mil mega é 50 mil milhões de bytes, que é 50 bilhões de bytes. 50 bilhões de bytes não cabem em 1 milhão de bytes livres, como a questão sugeriu. Então a única dessas apresentadas que cabe nesse espaço livre aqui de 1 bilhão de bytes é 800 mega, porque 800 mega é 800 milhões de bytes que cabem em 1 bilhão de bytes livre. Por isso, resposta, sem dúvida nenhuma, aqui a nossa letra A de América para essa questão. Questão também interessante nesses cálculos, né? Vamos para uma próxima questão? Vem comigo, acompanha que está ficando legal esse nosso estudo aqui. A próxima questão, vou ficar menorzinho aqui na tela para vocês, diz assim, ó, considere que um provedor de e-mails limite em 10 megabytes o espaço disponível para o envio de arquivos e que se deseja enviar 10 arquivos sem compactação, cada um deles tendo 1.400 kilobytes de tamanho. Nesse caso, em um único e-mail, a quantidade máxima de arquivos que poderá ser enviada é igual a letra A 4, letra B 5, letra C 6, letra D 7, letra E 8 arquivos. Quer dizer, qual a quantidade máxima que ele consegue enviar nesse sistema de e-mail, considerando que o provedor de e-mails tem limite de 10 megabytes de espaço para ele, e ele quer enviar para envio de arquivos e que ele deseja enviar 10 arquivos sem compactação, cada um deles tendo 1.400 kilobytes. Mas nesse caso, em um único e-mail, ele vai ter que dividir isso em vários e-mails então, né? Em um único e-mail, quantos desses arquivos ele vai conseguir colocar? Vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Eu vou separar para vocês aqui o que importa para a questão. Primeiro que o limite dele é de 10 megabytes e que ele tem 10 arquivos de 1.400 kilobytes para transferir. Quantos desses ele vai conseguir transferir de uma vez só? É isso que ele quer saber. Qual é o máximo que ele consegue desses 10 transferir de uma vez só? Como é que a gente faz esse cálculo? Primeiro, pessoal, nós temos que pensar em igualar as medidas. Se eu tenho aqui em megabyte e aqui em kilobyte, ou transforma tudo em mega ou transforma tudo em quilo, para ficar mais fácil mensurar. Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe que subindo um degrau da escada é para multiplicar por 1024. Descendo um degrau da escada é dividir por 1024. Se a gente quiser usar valor aproximado, sobe, multiplica por 1000, desce, divide por 1000. Vamos fazer por valor aproximado primeiro, para ver se a gente já descobre a resposta correta da questão, né? Então, olha lá, 10 megabytes, tem 10 arquivos de 1.400 kilobytes. Vamos converter esse kilobyte em mega, para deixar tudo em mega, porque se ele diz que o limite é 10 megabytes, então vamos transformar esses 1.400 kilobytes em megabyte para ficar tudo com a mesma medida. Vamos transformar então 1.400 kilobytes. Para transformar em megabyte, eu tenho que descer um degrau da escada de conversão. Para obter valor aproximado, cada vez que eu vou descer um degrau da escada de conversão, eu vou dividir por 1000. Se fosse para subir, eu multiplico por 1000. Se fosse para descer, divide por 1000. 1.400 dividido por 1000 dá 1,4 megabytes. Então a gente pode trocar esse 1.400 kilobytes para 1,4 megabytes, porque aí fica igual a medida, ó. O limite é 10 megabytes e ele tem 10 arquivos de 1,4 megabytes. Quantos ele consegue colocar? Vamos testar isso na prática, ó. 10 multiplicado por 1,4 dá 14 megabytes. Não dá para levar os 10. Os 10 não tem como colocar, né? Vamos tentar 9. 9 arquivos, 9 multiplicado por 1,4 megabytes dá 12,6 megabytes. Passou também, porque o limite é 10. Não dá para mandar 9, é menos do que isso. Vamos tentar 8. 8 multiplicado por 1,4 megabytes dá 11,2 megabytes. Passou um pouquinho, mas passou. Também não vai conseguir mandar 8 arquivos. Vamos tentar mandar 7 arquivos. 7 multiplicado por 1,4 megabytes dá 9,8 megabytes. E o limite é 10. Aí dá. Quer dizer, ele vai conseguir mandar desses 10, 7 arquivos. O máximo que ele vai conseguir desses 10 mandar de uma só vez são 7 arquivos de 1,4 megabytes, porque isso vai dar 9,8 megabytes e o limite é 10 megabytes. Então aí sim, esse valor aqui ele vai conseguir mandar 7 arquivos. Então o máximo que ele vai conseguir mandar são 7 arquivos de forma simultânea. Que ele diz, ó, nesse caso, em um único e-mail, a quantidade máxima de arquivos que ele poderá enviar é igual a 7 arquivos. Porque, professor, mas ele não consegue mandar 4? Consegue, mas ele está dizendo a quantidade máxima. Ele consegue mandar 4, 5, 6, 7, 8 já passa.
A quantidade máxima que ele vai conseguir mandar são 7, né? Não é a mínima. Máxima são 7, porque 8 já passa. Então aqui ficamos com a resposta da nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Beleza, questão interessante aí de resolver, né, pessoal? Vamos para mais uma questãozinha? Tá legal, tá ficando jóia, tá ficando bom aqui com muita questão, né? As nossas aulas agora são recheadas de questões nesse novo formato aqui de informática para concurso Conceitos Básicos 2021. Vamos lá, mais questão aí na tela. Vem comigo, acompanha a questão. Um usuário tem conectado ao seu computador local 5 discos rígidos com as respectivas quantidades de espaços livres mostrados abaixo. O disco 1 tem 43 megabytes disponíveis, que é 43 milhões de bytes. O disco 2 tem 2 gigabytes, 2 bilhões de bytes. O disco 3 tem 10 kilobytes, 10 mil bytes disponível. O disco 4 tem 4 giga, 4 bilhões de bytes disponível. E o disco 5 tem 1 tera, 1 trilhão de bytes disponível. Considerando que o usuário em questão precisa copiar de um computador remoto para este seu computador local alguns arquivos que totalizam 4 bilhões, 938 milhões, 427.200 bytes. O disco que poderia receber esse arquivo é vamos ver, o disco 1. Será que o disco 1 cabe 4 bilhões de bytes? Não, porque só tem 43 milhões de bytes disponível. O disco 2 tem 2 GB, 2 bilhões de bytes disponível. Ele tem 4 bilhões para armazenar, não dá no disco 2. O disco 3 tem 10 kilobytes, só 10 mil bytes. Ele tem 4 bilhões para armazenar, não dá no disco 3. No disco 4 ele tem 4 gigabytes, mas aqui ele tem 4 bilhões 938 milhões. E aqui é só 4 GB, é 4 bilhões. Quer dizer, faltou aqui porque ele precisa mais de 4 bilhões para armazenar. É 4 bilhões 938 milhões, é quase 5 bilhões. E aí o disco 5 tem 1 tera. 1 tera é 1 trilhão. Aí dá, porque 4 bilhões 938 milhões 427.200 bytes cabe dentro de 1 trilhão de bytes, que é o espaço disponível do disco 5. Portanto, o disco 5 é aquele que tem espaço suficiente para armazenar toda essa quantidade de 4 bilhões 938 milhões 427.200 bytes. Por isso a resposta aqui, a nossa letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, para essa questão, né? Bem interessante. Valeu, pessoal. Mais um vídeo super legal aqui dentro dos conceitos básicos de informática para concursos. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Não esquece, veonconcurso.com.br. Não esquece de deixar comentários também, dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Comentários sempre muito importantes. Certo, pessoal? Era isso então. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!